Luiz Inácio Lula da Silva está irritado com a tentativa de anistia soft. Isso é uma ótima notícia. Isso é uma notícia que os vagabundos golpistas, eles têm razão de estarem completamente desesperados e tentando passar qualquer coisa no Congresso. Inclusive aquela anistia mequetrefe ao ramagem. A gente tem, com a irritação do presidente da República, que tornou público a sua irritação, junto com a insatisfação dos ministros da Suprema Corte, barreiras que vão começando a ser colocadas para se evitar que aconteça o pior, gente, que é anistiar Bolsonaro ou anistiar qualquer pessoa. Ontem eu estava conversando bastante com algumas fontes que têm alguma proximidade com o governo, e é um consenso, tá? O Bolsonaro vai se ferrar, tá, gente? O Bolsonaro não vai ter saída. O Bolsonaro tem que ser preso. O Bolsonaro tem que cumprir uma cana dura. Porque se o Bolsonaro não for preso, gente, esse país vai estar completamente disfuncional. Esse país vai estar largado às traças. Esse país vai estar abandonado. O Brasil não vai ter saída se Bolsonaro ainda estiver numa boa, se o Bolsonaro tiver ali basicamente jogado, tranquilo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Nós precisamos efetivamente de punição. E se trata de ser legalista, não punitivista. Ninguém aqui está pedindo mais do que o Bolsonaro merece. O Bolsonaro merece exatamente isso. Por isso que não dá para entender, ou dá, na verdade, né? Porque tem a grana das emendas, tem a votação de 2026. É por isso que nós temos muita gente se reaproximando do bolsonarismo. É o período eleitoral. O período eleitoral tem colocado o Centrão a se bolsonarizar. E a gente tem que combater isso, gente, com punição. A gente tem que combater isso. Esses caras só entendem a linguagem quando começar a ir mais gente graúda para cadeia. O Braga Neto foi um. Cadê o Heleno? Cadê o Bolsonaro? Tem que prender esses caras. Tem que condenar esses caras. Não pode ter saída, não pode ter anistia. Não pode ter arrego. Acabou. Fim de linha. Zé Fini. Tem que cumprir cana dura, e nós temos que pedir aqui nas nossas lives que isso não passe batido, que isso não deixe de acontecer. Nós temos que fazer pressão para que tudo seja devidamente averiguado e punido. Punição. Não pode ter arrego, não pode ter qualquer tipo de piedade. Tem que ir para cima. Sem anistia total. O que eles tentaram fazer foi um golpe militar. Vai ser algo que eu vou martelar em todos os editoriais que a gente fizer até que essa situação mude. Eles tentaram dar um golpe militar. E nós da esquerda, a gente não vai estar do lado do Supremo Tribunal Federal? A gente não vai estar do lado da legalidade? Por mais que a gente tenha críticas a esse sistema burguês do judiciário? Obrigado, querida Silvia. Silvia Garrubo mandou aqui já uma contribuição em Pix. Nem pedi nada ainda, mas já mandou. Já ajudou a gente, já compareceu. Não pode ter anistia. Não pode ter arrego. Não pode ter qualquer sinal de retrocesso. E eu amarro isso na questão do Papa Luís XIV, Leão XIV, Leão XIV agora, sucessor de Francisco, que deu um discurso essencial contra as guerras
e o genocídio na faixa de Gaza. Tem dado boas declarações. Embora eu, ontem, estava na conversa com o Romero Venâncio, lembrando de um texto do Reinaldo Azevedo, que é insuspeito de trazer informações a respeito do novo Papa, afirmando que a escolha do nome Leão XIV, em sucessão a Leão XIII, mostra que esse Papa vai ser muito mais um progressista genérico do que a real ruptura que foi Francisco na igreja, porque Leão XIII era um papa anticomunista, anti-revolução russa, que deturpava os conceitos do marxismo. E o Romero Venâncio, sem qualquer combinação, sem a gente conversar nada antes, ele disse, viu teu corte? Gostei da qualidade dos argumentos que você trouxe, junto com a queridíssima Sofia Labanca lá no Meteoro Brasil. É importante a gente entender, pessoal, que a briga contra o fascismo não envolve só os nossos companheiros pretos, mulheres, LGBTQIAPN+, não envolvem só os nossos colegas marxistas, mas envolvem muitas pessoas que são mais progressistas genéricos. São mais pessoas que apoiam algumas das bandeiras que a gente defende, não necessariamente todas as bandeiras, e nem todas as bandeiras ao mesmo tempo. São companheiros nossos que não têm uma ligação direta com todas as lutas. Mas mesmo assim nós temos que agregar essas pessoas. O Papa Leão XIV parece ser uma dessas pessoas. Pode ser que ele nos surpreenda, pode ser que ele faça muito mais coisas nesse papado. E Reinaldo Azevedo, por exemplo, está muito otimista a respeito do novo Papa, dizendo que o Papa é uma continuidade do pensamento de Francisco, mas é o que o Lucas está falando, Lucão aqui no chat. Lucão, senti sua falta lá na live de ontem. Eu sei que era Dia das Mães, mas mandar um beijão para você. Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto lugar e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Luiz Inácio Lula da Silva, 2019, da cadeia, inclusive, falou isso. E é importante que nós saibamos o nosso local na geopolítica mundial. E é bom, por isso eu festejo essa notícia de que Luiz Inácio Lula da Silva está irritado com a questão da anistia soft. Aquele projeto imbecil, idiota de pessoas como o senador Alessandro Vieira. O senador Alessandro Vieira fez algo realmente estúpido, para dizer o mínimo, sobre tudo que está acontecendo. Por isso que a gente não pode ter anistia, gente. Se o presidente da República está irritado, e o presidente da República tem todos os motivos para não externar a sua irritação, para não externar o que ele realmente pensa desse centrão horroroso, são os lixos da política, os ratos que emergiram do golpe. O golpe contra Dilma Rousseff foi para fazer essas sacanagens no Congresso. O Congresso absolutamente disfuncional, faz esses absurdos. É o que o Lucas está falando aqui. Não tem anistia soft para quem rouba para comer. Agora, os grandes ladrões da República tem até anistia soft para eles se interessar politicamente. Se interessar politicamente, eles salvam Bolsonaro. Por isso a gente não pode deixar quieto. A gente não pode deixar barato. A gente não pode deixar passar. É sem anistia e prisão pra cacete. Ai, Pedro, você tá virando aí muito repetitivo nessas colocações, mas a gente tem que ser, às vezes, muito incisivo. Muito incisivo. Tem que colocar as coisas como elas realmente são. Como elas realmente são. Porque se a gente não deixar as coisas como elas realmente são, o pessoal passa anistia, o pessoal passa incompreensão, o pessoal passa o que eles quiserem, gente. O pessoal passa o que eles quiserem.
exatamente o que eles quiserem. Não terá mudança nenhuma se a gente não se mexer, se a gente não se mobilizar, se a gente não estiver devidamente envolvido nessas coisas todas. Porque é o seguinte, se a gente não estiver envolvido e não estiver fazendo pressão, depois não dá para reclamar do que vai acontecer. Se a gente quer, instiga, se a gente é realmente de esquerda, se nós acreditamos na participação popular, então a gente tem que ser o agente dessa mudança, o vetor dessa mudança. Cadê os nossos protestos de rua pela punição de Bolsonaro? Cadê a nossa pressão em cima dos veículos de comunicação como a Folha Democrata para a gente fiscalizar os poderes, financiando as nossas lives, pingando superchats, tornando-se membros? Eu vejo pessoas pressionando, mas a gente precisa de mais. Precisamos de mais união, precisamos de mais pessoas. Precisamos bater, por exemplo, a meta. Faltam nesse momento 2 membros. Precisamos de 2 membrinhos que estejam presentes, atuantes, que vão atrás das coisas que realmente fazem a diferença. É disso que a gente precisa, pessoal. A gente precisa das pessoas unidas em causas. Então, é importantíssimo que nós estejamos focados nessa missão. Bora compartilhar, contribuir, ajudar financeiramente, ajudar com palavras, participar do nosso chat. Vocês sabem que aqui a live progressista, que mais o pessoal interage com o chat com que vocês falam. A participação de vocês direciona a live. A participação de vocês são contagiados, inclusive, pelo que eu falo por aqui. Porque o Lula tem que se irritar mesmo e nós temos que estar irritados com o presidente Lula. Nós temos que estar junto do presidente Lula. A gente não pode deixar passar as coisas sem o presidente Lula. Só falar um negócio aqui rapidinho. Então a gente não pode deixar, gente. A gente tem que estar com a irritação do presidente. A gente tem que estar com pensamentos do presidente. O presidente foi eleito 3 vezes. O Lula é uma bússola do que precisa ser feito. No discurso dele de posse, foi dito que era sem anistia. E a gente não vai brigar por sem anistia? A gente vai deixar para lá que tem que ser sem anistia? A gente vai intuir que coisas assim não merecem tanto a nossa atenção? É isso que a gente vai fazer, gente? Eu não quero fazer isso. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero estar sem brigar pelo que é devido da população. Temos que ser viva Lulinha, como diz a Michele Neves aqui. Viva Lula. Viva Lula em cada uma dos seus enfrentamentos. Lula que poderia ter sido morto. Lula que poderia ter sido morto nessa tentativa de golpe mequetrefe. Nesse absurdo que estava sendo arquitetado. Lula poderia ter sido morto. Morto e tirado de circulação. E, no entanto, o presidente da República está entre nós. O presidente da República está brigando pelo que realmente é necessário. O presidente da República pode ser que seja reeleito. Pode ser que ele seja reeleito. E se Lula for reeleito, é a vitória de um projeto social. É a vitória de uma emancipação dos mais pobres. Se Lula vencer a eleição de 26 e Bolsonaro estiver preso, se isso acontecer, vai ser o triunfo da justiça burguesa e da justiça social. E da justiça social.
Se Lula estiver no poder em 26, nós vamos ter efetivamente mudado a história desse país. Tá frio mesmo, Marcos? Não vou mentir pra você, não. Cara, tá frio pra caramba. Como é que tá aí, meu querido? Mas é isso. A gente tem que brigar. A gente tem que estar atentos. A gente não pode deixar as coisas passarem. A gente não pode deixar as coisas passarem. A gente não pode deixar quieto. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. E é importantíssimo para essa missão de combater as chagas sociais que Lula tanto combateu na sua vida toda, para estar junto do presidente Lula, a gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa dos superchats de vocês. A gente precisa estar sempre fazendo esse veículo de militância. A gente não tem apoio do governo, mas nós apoiamos a causa desse governo. A causa desse governo é a nossa luta. Somos nós para lutar. Somos nós para lutar. Deixa eu até ver uma coisa aqui. O pessoal perguntou como é que tá o clima na minha cidade. Tá frio pra caramba, cara. 16 graus aqui. Tá muito frio. Tanto que foi difícil aí para começar. Não, tá frio pra caramba, Marcos. Tá frio pra cacete. Olha que eu sou uma pessoa que costuma ignorar frio. Eu sou bem tranquilo com isso. Sandro Fraga mandou pra gente. Bom dia, mestre Pedrão, a todos e todas. Obrigado, meu caro. Mas é disso que a gente tá falando, gente. É disso que a gente tá falando. Sem anistia para qualquer pessoa. E nós temos que estar prontos para outra coisa também. Que foi uma coisa que eu conversei muito com as minhas fontes, com meus amigos ontem a respeito disso. Nós temos que estar prontos para Tarcísio de Freitas. Goiânia, por exemplo, tá 23. Goiânia tá mais quentinho. Mas aqui tá aí. Eu sei que Piracicaba sempre foi mais quente. Então por que você tá perguntando, pô, Marcos? Ai. Minas Gerais, 17. Caralho, que gelo. Gelo. Calma, jovens, ainda estamos em maio. Vamos ver agora como é que vai ser no inverno. No inverno vai estar uma delícia. Bom desse casaco aqui que se reduzir ainda mais, ele é bem quentinho. Então eu tô bem tranquilo aqui. Mas é o seguinte, gente. A gente tem que estar pronto para Tarcísio de Freitas, tá? A gente tem que estar pronto para um bolsonarismo de terno e gravata. A gente vai ver a mídia corporativa defender esse tipo de pataquada. Então, vamos brigar, gente. Vamos brigar, vamos sair para cima disso tudo. Desde tá falando lá que tá frio também por lá. Tá frio por todo lugar, gente. Eu tô vendo todo mundo agasalhadaço, assim. Não tô vendo a turma na tranquilidade, não. Eu achei engraçado essa pergunta aí de como é que tá a temperatura. Acho que a cidade do cara deve estar muito quente. Ai. Mas é tudo isso que a gente vem conversando, trabalhando, né, gente? Eu tenho feito mais editoriais, em que as pessoas às vezes falam, pô, mas às vezes você tá muito bravo falando e tal, mas a gente está desenvolvendo um raciocínio aqui, né, gente? A gente está desenvolvendo todas essas questões. Pois é, por exemplo, 24 graus para mim não é tão frio, não. Mas é frio, sim. Lucas mandou aqui. Tarcísio já tem o sul, centro-oeste, quase todo o sudeste na mão. E tem gente ignorando isso. Sim. A sorte é que ele tem um carisma de uma porta, Lucas. Essa talvez seja a maior vantagem do Tarcísio de Freitas nesse aspecto. Ele tem um carisma baixo. O Nordeste pode ser que mude essa situação. O Sudeste eu não diria que está todo com Tarcísio de Freitas. E a gente tem que explorar isso, a atuação dele enquanto governador. Mas para minar também a candidatura dele, a gente precisa do Bolsonaro estar preso, né? E a prisão do Bolsonaro? E o Bolsonaro cumprir pena? Bolsonaro e Tarcísio fazem parte do mesmo sistema. O que a gente está encarando, gente, vejam bem, o embate contra o Bolsonaro não é um embate contra o Bolsonaro, é contra um sistema.
nós estamos enfrentando o sistema da extrema direita que foi montado nesse capitalismo liberal que nós vivemos para matar a gente, para adequar a gente. Um sistema que nem se envergonhou, de tirar a máscara e de tirar a vacinação das pessoas no meio da pandemia. Esse sistema não se envergonhou. Ele não se envergonhou de fazer isso. E o duro, Lucas, espera um pouquinho. São Paulo elegeu Alckmin em Serra. São Paulo não liga para carisma. O duro é dizer uma coisa. E vocês podem ficar bravos à vontade comigo. O Bolsonaro é o maior político que o Brasil produziu para a internet. O Bolsonaro é um fenômeno. Nesse aspecto, esse talvez seja o único aspecto que dê para comparar ele com o Lula. O Bolsonaro é um fenômeno de popularidade. O Bolsonaro é um fenômeno de alcance. O Bolsonaro é uma força motriz nesse aspecto. O Bolsonaro é um perigo. E o Bolsonaro vai fazer sucessor. E esse é o perigo do Tarcísio. Esse é o perigo do Tarcísio. O Tarcísio está sendo preparado para isso. E se Tarcísio não ganhar em 26, podem estar certos. Por isso que eu digo que a luta é longa. Nós temos que nos preparar. Ah, tem muita água ainda para correr embaixo do rio. Sim. Mas nós temos que nos preparar para 2030. O sucessor do Lula é realmente o Haddad? É o Flávio Dino? Quem que vai ser? Como é que nós estamos nos preparando para isso? E como é que nós estamos nos preparando para a mudança dos métodos da extrema-direita? A extrema-direita está se tornando cada vez mais perigosa. A extrema-direita está cada vez mais entranhada na mídia. Cadê o nosso combate às fake news? Cadê o nosso entendimento do nosso campo? Depois que o Lula anunciou o Plano Nacional de Inteligência Artificial, de estudar realmente as inteligências artificiais. Gente, eu conversei com pessoas ontem que estavam verificando golpes que estão sendo aplicados usando inteligência artificial e fotos de crianças. É o que o Lucas está falando aqui. Tarcísio vem em 30, Nicolas para 40. E Off the King, The Power, The Best em 50. Eles têm projeto. E nós? Cadê os nossos projetos? Um dos projetos tem que ser esse. Sem anistia. Não pode ter gente da esquerda coadunando com a manobra do seu Davi Alcolumbre, do seu Alessandro Vieira. Lula tem que se irritar e tem que se irritar muito. O governo não pode aceitar essa pataquada. Uma afronta, empurrar um projeto de anistia é um descalabro pro governo. O governo tem que deixar o Supremo trabalhar. O Supremo tem que condenar essa canalhada. Não pode ter boi, não pode ter arrego. É seguir em frente. É ser o que nós somos na expressão. Nós somos o quê? Progressistas. Eu quero ver o progresso na nação. Eu quero ver o progresso das penas para essa cambada. A gente quer ver punição, gente. Punam-se. Punam-se. Dedo no like e punição para golpista. Não pode ter arrego. Não pode ter retrocesso. Nós temos que estar atentos. Tem mais de 100 pessoas aqui nos assistindo. Nós, as pessoas que assistem essa live, nós temos que ser os agentes da mudança. Nós temos que cobrar dos nossos deputados. A bancada do PSOL deu um exemplo no dia do golpe, dentro do golpe, com discursos importantes. Mas a gente não pode deixar a peteca cair. Nós, como população,
A pauta sem anistia tem que ser prioridade. Prioridade do nosso campo político. Tem que ser o foco, tem que ser o enfrentamento. Vamos atrás de tudo que é relevante, gente. Vamos atrás de mudar as coisas como elas são feitas hoje em dia. Nossa, tá estranho o negócio aqui, não? Parece que tá iluminado aqui. Será que é da câmera? Talvez é da câmera, enfim. Não pode ter anistia, gente. Não pode ter arrego, não pode ter nada. Não pode ter esse tipo de coisa. O que tem que ter é combate, o que tem que ter é mudança. É importantíssimo isso, é vital para que o enfrentamento seja feito, para que as coisas efetivamente mudem, para que o progresso aconteça, para que nós, progressistas, estejamos no caminho do que realmente significa ser progressista. E ser progressista é não coadunar, é não aceitar o que está acontecendo. E colocar na conta do Tarcísio, na conta do Ricardo Nunes, uma cratera na Marginal Tietê nessa segunda em São Paulo. Parabéns, direitosos. Destruindo a maior cidade desse país. Parabéns. Querem saber por que a gente tem que combater a extrema-direita? Olha a situação de São Paulo. Sem querer ser sudestino, que o Nordeste é vital, e o Nordeste é o agente que nos salva nas eleições, mas querem saber os perigos da extrema-direita? Olhem, não falo do estado, da cidade de São Paulo. Saibam por que eu saí de lá. Porque a vida está se tornando insuportável. Aliás, a vida das grandes metrópoles no mundo todo, estava vendo um documentário da BBC, da Deutsche Welle, os aluguéis estão ficando insustentáveis, a vida está ficando cada vez mais difícil, o trabalhador absolutamente precarizado nessa jornada 6x1 não tem mais para onde sair. Então, combate contra a extrema-direita, gente, não se trata de gostar da ideologia da esquerda. Se trata de sobrevivência. Sobrevivência. Eu acordo toda manhã aqui, me sinto motivado a trabalhar, porque nós estamos lutando por nossa sobrevivência. A gente está falando de sobreviver. E avançar. E avançar nas bandeiras que são caras para nós. Isso tudo é muito vital. Mas a gente só consegue chegar nessa vitalidade, a gente só consegue chegar nessa mudança se a gente se dedicar e se a gente fizer uma coisa muito importante. Faltam nesse momento R$180 de superchats ou Pix. Pix para folhademocrata@gmail.com. Conta de Alessandra. Bom dia, Rota Magia! E 2 membros. Se for contribuir com Pix, diga o valor no chat. E a gente luta todo dia e a gente mantém o nosso canal graças às doações de vocês aqui. Nós não temos patrocínio, a monetização do nosso YouTube, mal e mal, paga uma parcela do salário que a gente tem aqui dos trabalhadores. E a gente precisa da ajuda de vocês, não só as pessoas que já colaboraram, como o Lucas, como o Rodas, as outras pessoas que estão nos assistindo aqui. A gente precisa de pessoas novas ajudando. A gente chegou em audiências gigantescas no final de semana com 2 cortes. A gente já, nos últimos 28 dias, passamos 500 mil de visualizações. Mais de 5,3 mil inscritos. Nós somos uma comunidade aguerrida, uma comunidade do bom senso, uma comunidade da evolução, uma comunidade do progressismo. E a gente precisa lutar contra a extrema-direita para sobreviver. E nós estamos aqui pela sobrevivência nossa, porque nós nos educamos midiaticamente. A Folha Democrata surge também para isso. Nós temos curso de jornalismo aqui no nosso canal para que vocês não fiquem desinformados pela Folha de São Paulo, que, por exemplo, teve carros da empresa
usados na ditadura militar para reprimir o Adriano Diogo do movimento estudantil e entregá-lo para o Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. O terror de Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra foi a pessoa que torturou o Adriano. E o Adriano foi raptado num caminhão da Folha de São Paulo. Eu conto essa história no curso de jornalismo que nós damos aqui. Falta um membro só agora, com a ajuda da Denise Cataldo. Todas as pessoas que são membros desse canal ganham curso, ganham educação, ganham conteúdo. E esse conteúdo é preparado com muito carinho para vocês. Com muito carinho para cada um de vocês. Porque é o que vocês merecem. É o que vocês merecem. Vocês merecem amor, vocês merecem dedicação. E vocês merecem conteúdo de YouTube que seja muito bem feito. E é o esforço contínuo que eu faço aqui. Contínuo. Muitas vezes, às vezes, dá exaustão de fazer esse trabalho. Mas a gente sempre está aqui. Está sempre gravando, está sempre conversando. Está sempre abordando esses assuntos. Então contribuam, estejam presentes. Faltam R$180 e um membro apenas para a gente prosseguir aqui no nosso trabalho. Vamos lá, gente? Vamos contribuir? Vamos estar presentes? E vamos, depois de 32 minutos de editorial, trazendo informações para vocês. Vamos ver a galera da Galãs Feios falando do membro dos Legendários que foi preso com drogas. Erci Luiz, concorda, a esquerda está estática perante os absurdos da direita. Somos resistência, vamos para cima sem anistia. Nós não somos resistência somente, nós somos ofensiva. Aqui a gente vai para cima. Aqui a gente não deixa para lá. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.